No livro de Salmo, o número 130. Salmo de número 130. Deixa ele aberto aí. E antes de ler esse salmo, eu queria chamar a sua atenção. Estamos vendo a série nesse início de ano novo, Verdades Eternas, relembrando algumas verdades que estão na Bíblia e que são eternas. Os salmos que estamos olhando são os salmos de romagem, mas isso já foi explicado, ou o salmo de peregrinação. Mas esse salmo 130, ele é especial também. Ele está dentro dos 7 salmos que chamamos de salmos penitenciais. O que são isso? São salmos onde o salmista se encontra em desespero, em clamor, clamando a Deus, e tudo isso arrependido por conta do seu pecado. Como o Salmo 51, o Salmo 102, são 7 salmos que são considerados os salmos penitenciais. Esse salmo também é interessante olhar para ele, porque ele era para ser cantado ou ser falado antes de subir os degraus, ou no momento de jejum de Israel. Era um salmo para ser pranteado, para ser chorado. Era um momento de desespero do povo. Também, ainda esse salmo foi o favorito de muitos homens que nos inspiram, como Agostinho, como Calvino e o próprio Lutero. Mas isso não é difícil de ter esse salmo como preferido. Basta você ler ele e provavelmente ele vai se tornar um dos seus também. Porque ele conta a história de todos os filhos de Deus. O momento que alguém se vê sem forças, sem saída, que acha que as suas orações não são ouvidas por Deus. Já passamos por isso. E é isso que esse salmo descreve. Mas nós temos a tendência de pensar que só isso nos leva ao fundo do poço. Talvez nos momentos de aflições, angústias, dificuldades, mas em específico nesse salmo, o que está fazendo o salmista estar nessa situação é o seu pecado. O pecado causou isso nele, estava o esmagando, estava o atormentando, e então ele escreve o Salmo 130. Por isso hoje a verdade eterna que eu quero falar para vocês, é que podemos clamar ao Senhor, em meio às aflições da vida. Vou repetir, podemos clamar ao Senhor em meio às aflições da vida. Eu quero convidar você a olhar o texto comigo. Salmo 130. Diz assim a palavra do Senhor: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia e nele copiosa redenção. É o Senhor quem remirá Israel de todas as suas iniquidades. Olhando para esse salmo, seu propósito principal é nos mostrar que podemos clamar a Deus, receber o seu perdão e então confiar que o Senhor irá remir o seu povo. Essa é a grande ideia desse salmo, é o grande propósito. Mas eu dividi ele em 4 partes para olharmos nessa noite. A primeira, do verso 1 até o verso 2, iremos ver que podemos clamar a Deus. Essa é a primeira parte. A segunda, do verso 3 até o verso 4, iremos ver que podemos ter o perdão de Deus. A terceira, do verso 5 até o verso 6, iremos ver que podemos esperar em Deus. E por fim, do verso 7 até o verso 8, podemos nos alegrar em ver a redenção que vem de Deus. Essas 4 partes, podemos clamar a Deus, podemos ter o perdão de Deus, podemos esperar a Deus,
e podemos nos alegrar pela redenção que vem de Deus. Então quero convidar você a olhar para o verso 1 e 2. Iremos ver que podemos clamar a Deus. Olhe comigo novamente para o texto. Logo no verso 1 diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Perceba que aqui o salmista ele está falando de um local do abismo. Seria a imagem talvez do fundo do oceano, ou talvez naquele abismo um buraco mais profundo que você possa imaginar. É por isso que ele usa essa expressão, das profundezas eu clamo a ti. Sabe, o fundo do poço, ele estava mais fundo que isso, ele estava no pior momento. Mas tem algo interessante, ele diz: eu clamo a ti. E eu quero explicar o que é o clamor, porque o clamor não é uma oração qualquer. Não é aquela oração que talvez quando você chega no horário do almoço e você ora agradecendo a Deus pela comida, ou orar em gratidão a alguma coisa. Isso não é o clamor. O clamor é uma oração que envolve choro, pranto, desespero. Ele não encontra saída. Ele está clamando a Deus. É todo o seu ser expressando a Deus em oração. É assim que o salmista está orando. Por isso diz: Deus, eu estou nesse lugar e eu estou clamando ao Senhor. Ele está clamando a Deus. Irmãos, que ensinamento extraordinário. No momento do abismo, no momento da profundeza, aquele momento de tristeza, olha o que ele faz. Ele clama ao Senhor. Isso nos ensina muito. Isso nos ensina. Mas não é tão fácil quanto parece. Não é tão fácil orar quanto parece. Porque a priori, quando estamos com um problema, tentamos resolver esse problema. E está certo. Buscamos soluções por aqui, outras soluções por aqui. Algumas dão certo, outras não dão tão certo. Mas nada é mais difícil do que estimularmos nossa mente ao exercício da oração, primeiramente. Às vezes pode parecer fácil, mas não é. Não é tão fácil assim no momento do desespero, do abismo, do fundo do poço, orarmos primeiramente a Deus. Depois vamos buscar soluções, e está certo. Mas a priori buscar a Deus. Por isso, o salmista está assim, clamando a Deus, nessa condição das profundezas. Olhe comigo agora o verso 2. O salmista diz: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Sabe uma coisa interessante aqui? É que quando estamos nessa situação e vamos clamar a Deus, qual é o óbvio? O que queremos? Que Deus nos tire dessa condição, que Deus nos tire dessa profundeza ou desse abismo. Todo mundo quer isso. Mas olhe comigo o detalhe do texto, o salmista não diz isso. Ele inicia: escuta, Senhor, a minha oração. Sabe, aquele homem, esse salmista, a única coisa que ele queria ter a certeza é que no momento da sua dor, da sua tristeza, que Deus ouviu a sua oração, que o Senhor simplesmente ouviu o seu choro, que o Senhor simplesmente ouviu a sua dor. Ele não está dizendo aqui: Senhor, me tira desse abismo, ou Senhor, me livra disso. Ele simplesmente queria ter a certeza de que Deus ouviu a sua oração. Isso é um pouco diferente, porque particularmente quando eu me encontro no abismo, eu quero que Deus me tire de lá. Mas aqui não. Ele quer simplesmente ter a certeza que o Senhor inclinou os seus ouvidos para esse humilde servo que se encontra nessa situação. E ele diz ainda no verso 2: estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele está clamando a Deus, mas chega um momento aqui que ele agora começa a suplicar. E suplicar, meus irmãos, é o último recurso. É quando você já não tem mais o que reivindicar de Deus, ou de qualquer outra maneira da sua vida. Você não consegue mais dizer assim: olha, me dá isso porque é direito meu. Suplicar é quando você chega diante de uma autoridade, sem poder reivindicar, e clama por perdão. Simplesmente tenha misericórdia de mim. É assim que o salmista se encontra. Ele clama a Deus em súplica. Ele não tem mais o que reivindicar a Deus, mas simplesmente suplicar ao Senhor. Então é isso que esses dois primeiros versos nos mostram, que ele clama a Deus, e que ele está querendo que simplesmente Deus escute a sua oração, que os ouvidos do Senhor estejam inclinados à sua oração, e ele suplica a Deus por isso. Mas nós vamos ver agora a segunda parte desse sermão, que podemos ter o perdão de Deus.
Ele continua no verso 13, olhe comigo, diz assim: se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aqui é uma pergunta retórica. Ele está dizendo, em outras palavras, Senhor, se o Senhor observar o pecado da humanidade, o pecado de todo mundo, quem vai ficar de pé diante do Senhor? E esse observar aí é a mesma ideia de fazer registro, de anotar, ou talvez numa linguagem mais contemporânea, guardar no drive, ou no pendrive, né? Numa linguagem mais antiga, no cartão de memória, e por aí vai. Mas é Deus guardar em algum local, que Ele poderia consultar e dizer, ele aqui, ó, está aqui os seus pecados. Imagine se Deus fizesse isso, quantas folhas de caderno, quanta memória seria necessária. Mas o salmista faz essa pergunta tendo uma certeza: Senhor, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá ou quem ficará de pé diante do Senhor? A resposta é óbvia, meus irmãos: ninguém. Ninguém. E o salmista sabia exatamente que ele também se incluiria nesse local, de alguém que não poderia ficar de pé diante do Senhor por conta dos seus pecados. Ele se coloca nessa pergunta, mas ele, ao saber disso, ele está ainda atormentado por conta do seu pecado. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você pense, o que é que mais te atormenta? Você pode falar para mim, olha, a gente passou por uma pandemia aí, e o tormento foi grande. Está bem, talvez problemas financeiros, incertezas, tantas coisas tem para nos atormentar, mas nada te faz sofrer mais do que o pecado. Nada te faz sofrer mais do que o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado, ele corta o seu relacionamento com Deus. Você acaba não se relacionando mais com Deus. Você nem liga mais para Deus quando você está na prática do pecado. Tampouco você liga para a igreja do Senhor. E isso vai fazendo de maneira normal. Nem se dá conta. Você não se alegra mais em servir ao Senhor. Então não há nada que nos faça sofrer mais do que o pecado. E o salmista sabia exatamente a sua condição de pecador. Por isso que ele faz essa pergunta. E você, já viu, por exemplo, alguém que é orgulhoso orando? Ou alguém que se acha muito orando? Eu já vi algumas pessoas. Mas deixa eu te lembrar, em um certo momento, Jesus, ele conta uma história. Não precisa abrir, mas está lá em Lucas 18, do 9 ao 17. Ele conta a história de dois homens. Um é o fariseu e o outro é o publicano. E eu vou parafrasear aqui. Jesus vai dizer que ambos sobem ao templo para orar. E o fariseu, cheio de orgulho, cheio de si, todo pomposo, ele se dirige a Deus, se achando muito bom, dizendo que ele não se comparava aos outros pecadores, que as suas obras, suas boas obras, eram agradáveis a Deus. Depois Jesus conta outra oração, a do publicano. E o texto bíblico diz assim: mas o publicano ficou distante. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus termina essa história dizendo assim: sabe qual das duas orações que foi escutada por Deus? É óbvio, a do publicano. Alguém que sabia a sua condição de pecador. Assim o salmista está também. No verso 13, ele sabia exatamente que ele tinha pecado contra o Senhor e que ele tinha essa condição de pecador. Mas olhe comigo o verso 4, diz: contigo, porém, está o perdão para que te temam. O salmista sabia a sua condição de pecador, mas esse salmista também conhecia o seu Deus. Ele diz: contigo também, porém, está o perdão para que te temam. Sabe, não é com qualquer outro Deus, ou com qualquer coisa que você possa fazer. Só Deus tem o poder, tem o perdão em suas mãos para perdoar pecadores. Só Deus pode perdoar os pecadores. Não há nada que possamos fazer, nem tampouco reivindicar a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Só Deus pode fazer isso. E nós conseguimos vislumbrar o que é o perdão na nossa vida. Por exemplo, imagine talvez dois amigos que tiveram uma desavença e por algum momento eles deixaram de se falar.
Mas com o passar do tempo, dos anos, eles resolvem se reconciliar. E ao se perdoarem, eles começam a desfrutar da boa amizade, da companhia um do outro. Isso acontece no meio familiar, entre tantas outras coisas. Isso traz alegria, mas nada se compara ao perdão que Deus nos dá. Isso é só um vislumbre, é só uma faísca, porque o perdão que Deus nos dá é completo, isso nos traz alegria. O salmista vai dizer ainda, no verso 4, no finalzinho, que contigo está o perdão, porém, para que te temam. E eu quero explicar esse temam. Lembra que o pastor Léo, ele explicou que temer não era ter medo de Deus, mas estava ligado a adorar a Deus, a amar a Deus, a reverenciar esse Deus. E aqui é fácil de entender isso. Porque como vamos ter medo de alguém que vai nos perdoar? Como vamos ter medo de alguém que está com o perdão pronto a nos dar? Não. Esse perdão que Deus nos dá faz com que o salmista diz, por isso que todos precisam temer. Por isso que contigo está o perdão, para que te temam. É isso, meus irmãos. O perdão que Deus nos dá nos faz adorar a Deus, nos faz amar a Deus, nos faz reverenciar a Deus. Deus está pronto a perdoar. E Ele faz isso porque Ele é Deus. Só Ele pode nos oferecer o perdão. Agora vamos para o terceiro ponto. O verso 5 e o verso 6. O salmista, então, ele entende que ele pode clamar a Deus. Ele entende a sua condição pecaminosa. Ele sabe que Deus pode o perdoar. E agora ele sabe que ele pode esperar em Deus. Por isso, podemos esperar em Deus. Olhe comigo o verso 5, ele diz, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Essa primeira parte é interessante, porque os verbos aqui estão no presente. O salmista agora ele está dizendo que ele vive esperando no Senhor, que ele vive aguardando o Senhor. Não é uma coisa que ele fez e deixou de lado, mas é algo que faz parte da vida dele. Quando ele diz assim, a minha alma o aguarda, em outras palavras ele quer dizer, todo o meu ser, tudo que há em mim, aguarda pelo Senhor, espera pelo Senhor. Mas qual maneira que ele espera? Ele vai responder também, eu espero na sua palavra, o final do verso 5. Além disso, de saber que ele poderia esperar em Deus com todo o seu ser, o salmista sabe que o seu contentamento na espera está totalmente ligado à palavra de Deus. É provável que aqui a palavra de Deus que ele fala é o Pentateuco. Então ele lia aquilo, ele se agarrava naquelas promessas, ele esperava em Deus, ele estava fazendo aquilo com todo o seu ser, agarrado na palavra de Deus. Era isso que sustentava a sua espera, era isso que evidenciava a sua espera, a palavra de Deus. E no verso 6 ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor. Nesse versículo, no verso 6 em específico, o salmista vai mostrar que ele desejava a Deus. Ele está esperando em Deus, confiado em sua palavra, mas esse mesmo salmista, ele está ansiando pelo Senhor. E deixa-me te explicar isso. Quando ele diz aqui a expressão, mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Se alguém aqui já trabalhou à noite, sabe o quanto dura uma noite. Parece que ela é longa e extensa, e o que você espera é que amanheça para que você possa ir para casa. Se alguém já trabalhou, sabe? Ou talvez se alguém está, como eu, pai de uma criança pequena, as noites são longas, e a gente espera pelo amanhã para poder renovar as forças. Mas é isso que o salmista está comparando. Mais do que esses homens que trabalham durante a noite, esperam pelo romper da manhã, ele esperava por Deus, ele ansiava pelo Senhor. E ele fala isso 2 vezes. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, e ele repete, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele está dando uma ênfase aqui, ele está usando essa repetição para nos mostrar que ele iria perseverar naquilo, que ele iria perseverar esperando no Senhor, que ele não iria desistir, que ele iria fazer aquilo quantas vezes fosse necessário, com todo o seu ser, ele iria esperar no Senhor, agarrado em sua palavra. Outro detalhe aqui é que ele usa essa expressão guardas. E naquela época, as cidades ao redor delas tinham muros. E as sentinelas ficavam em cima, olhando o horizonte, para ver se os inimigos estavam prontos a atacar.
eles estavam atentos. E é assim que o salmista está também, esperando no Senhor, ansiando o Senhor, mais do que esses guardas, atento, com um olhar fixo em Deus. É assim que também temos que esperar no Senhor. Esperar no Senhor, com todo o nosso ser, agarrado em sua palavra, e fazendo isso de maneira perseverante. E agora, na última parte, nós iremos ver que esse salmista que sabe que pode clamar a Deus, que pode ter o perdão de Deus, e que pode esperar em Deus, agora ele nos mostra que podemos nos alegrar com a redenção que Deus nos dá. Olhe comigo, o verso 7, ele diz assim: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e nele copiosa redenção. Agora ele muda o tom da sua voz. Ele está falando de si até o verso 6, mas do verso 7 em diante ele se dirige para o seu povo, a sua congregação. E após falar sobre si e exibir em sua própria pessoa talvez o exemplo que temos que seguir, agora ele quer aplicar isso para todo o seu povo. Ele quer falar a mesma coisa que ele falou até aqui, para todo o povo, mostrando que em Deus há misericórdia, e que esse Deus que é rico em misericórdia, é o Deus que está pronto a nos dar a redenção. Por isso que ele fala para Israel esperar no Senhor, e ele diz isso, pois no Senhor há misericórdia. A misericórdia do Senhor, meus irmãos, nós podemos chamar também de amor leal. É provável que o salmista aqui, ao falar sobre isso, ele está lembrando da aliança de Deus. Que quando falamos da misericórdia de Deus, não estamos olhando para nós, estamos olhando para o próprio Deus. Deus não perdoa o seu povo por mérito do seu povo. Deus perdoa o seu povo por causa da sua misericórdia. Deus fez uma aliança consigo mesmo. Por isso, a sua misericórdia irá alcançar todos aqueles que Ele desejar remir. Ou seja, o amor que Deus tinha não pode ser apagado, não pode ser destruído. O amor que Deus tem pelo seu povo está totalmente ligado à sua aliança. Essa é a misericórdia do Senhor. A outra expressão interessante aqui também, no verso 7 ainda, no final, que ele diz copiosa redenção. Não é uma palavra tão comum, que se usa de maneira tão comum, mas quer dizer simplesmente plena. Uma redenção completa. A misericórdia de Deus nos oferece uma redenção completa. Deus inicia o processo e Deus nos garante que vai ser completa, vai ser plena a redenção que Deus tem para o seu povo. Em Deus, nós podemos confiar na sua aliança, na sua misericórdia. E deixa eu te perguntar, isso não é motivo de alegria? Isso não é motivo de alegrar o nosso coração, em olhar para o Senhor e saber que o Senhor exerceu sua misericórdia em nossas vidas, sem mérito algum nosso? Todos os méritos estão em Deus, não são nossos. Isso não alegra o seu coração? Não é verdade que essa mensagem alegra o nosso coração? Por isso o salmista agora está falando para o povo. Ele não está falando isso para ele mesmo, ele está dizendo para todos: há misericórdia no Senhor, há plena redenção no Senhor. É assim que o salmista está, com o coração alegre, falando para o povo. Por exemplo, talvez você que ainda estuda, quando passa de ano, você quer logo ligar para o seu pai, para a sua mãe e dizer: olha, passei de ano. Que alegria é, não é? Ou talvez quando você consegue realizar o seu sonho tão desejado, e você liga para os seus amigos e diz: olha, eu consegui. É exatamente assim que o salmista está. Ele entendeu a misericórdia, ele entendeu que em Deus há plena redenção, por isso ele está falando para todos. Que alegria é saber disso. O verso 8, ele encerra dizendo que é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Ele diz agora que essa redenção de Deus vai ser para todo o povo de Deus. Não é se Deus conseguir redimir, não, é que Deus vai fazer isso. É que Deus vai redimir o seu povo por todo o mundo. E que alegria saber disso. Que alegria saber que o Senhor irá fazer isso. E que não depende dos meus méritos, nem dos seus méritos. O único que tem os méritos
é o Senhor Jesus Cristo. É por causa de Jesus que alcançamos a plena redenção. É por causa de Jesus que alcançamos a misericórdia. É simplesmente e unicamente por causa de Jesus. Jesus, sim, ele era puro, santo, e por causa da sua obra redentora, alcançamos e fomos reconciliados com Deus, só por causa de Jesus. Isso aqui é falado tantas vezes, mas é que é para que eu e você saibamos que todas as vezes que falarmos sobre redenção, ou lembrarmos sobre o sacrifício de Cristo, os méritos são todos dele, todos de Cristo. Pois bem, o salmista nos ensina isso, que podemos clamar ao Senhor, que podemos ter o perdão de Deus, que podemos esperar em Deus, que podemos nos alegrar com a redenção que vem de Deus. E agora eu queria fazer duas aplicações. A primeira que eu quero fazer é: clame primeiramente ao Senhor. Clame primeiramente ao Senhor. É normal nós termos dificuldades na vida. E nessas dificuldades, como eu já falei, traçarmos caminhos para as suas soluções. E está certo fazer isso. Algumas são boas e outras nem tanto. Mas o que eu quero dizer com clame primeiramente a Deus, é que antes de você traçar um caminho, antes de você ver uma solução, ore. Coloque isso diante do Senhor. Antes de você olhar esse caminho, ou aquela porta, aquela outra porta, ore ao Senhor. Faça igual esse salmista está fazendo aqui. Ore primeiramente ao Senhor. E deixa eu te dizer o quanto isso é benéfico. Quando você ora primeiramente ao Senhor, diante das dificuldades, primeiro, o benefício que você pode ter é que isso te ajuda e me ajuda a ter esperança, pelo simples fato de saber que Deus escutou o nosso problema. Nos ajuda a ter esperança pelo simples fato de ter a certeza que Deus ouviu o nosso problema. Outro benefício é que me ajuda a pensar em soluções desse problema que estejam relacionados à vontade de Deus. Eu oro primeiramente a Deus, e isso traz esperança, mas também me ajuda na hora de olhar esse caminho ou aquele, qual é o caminho que agrada a Deus para resolver esse problema. Não só isso, mas me ajuda a enxergar a Deus durante o problema também, porque eu sei que eu coloquei diante dele, porque eu orei primeiramente a Ele. E outra coisa, é que quando eu oro primeiramente a Deus, eu acredito, e você também deve acreditar, que Deus pode intervir nos nossos problemas, que o Senhor pode resolver os nossos problemas. Se assim for da sua vontade, o Senhor resolverá os nossos problemas. Por isso, diante de dificuldades, da angústia, que você pode se encontrar assim como esse salmista, primeiro, ore a Deus. Depois de orar, você pode traçar os caminhos para resolver esses problemas. A segunda aplicação é que nós devemos confiar em Deus, mas confiar agarrados em sua palavra, assim como o salmista fez lá no verso 5. E confiar no Senhor não é algo que você, quando se converte, você começa a confiar, ou simplesmente quando você faz uma oração e agora eu confio no Senhor. Não é assim. Confiar no Senhor é um caminho que trilhamos, faz parte da vida cristã. Confiar no Senhor está totalmente relacionado ao relacionamento que temos com Ele. À medida que conhecemos a Deus, confiamos mais em Deus. Pense bem, você confia em alguém que você não conhece? É óbvio que não. À medida que você conhece as pessoas, você passa a confiar nas pessoas. Assim é com Deus. Você confia em Deus à medida que você se relaciona mais com Ele. E é interessante pensar sobre confiar, porque às vezes quando eu orava, ou oro ainda, e eu estou aprendendo sobre isso, eu pensava, eu não confio no Senhor, pelo simples fato do Senhor não atender a minha oração. Eu pensava, olha, eu não estou confiando que o Senhor vai atender a minha oração. Mas confiar não está relacionado se Deus vai fazer ou não minha vontade, mas está totalmente relacionado em crer que Deus vai fazer o melhor de acordo com a vontade dEle, não com a minha, em ter a certeza que o Senhor ouviu a minha oração.
Por isso, a confiança é um caminho que temos que trilhar. Quer confiar no Senhor? O conheça. Conhecer como, Senhor? Agarrado em sua palavra. Não tem outro caminho que Deus propôs para a gente, para o conhecer, a não ser pela palavra dele. Quer conhecer o Senhor? Leia a sua palavra. Por isso que o salmista, no verso 5, ele diz: eu espero no Senhor, a minha alma espera no Senhor, eu espero na sua palavra. E sabe que isso é interessante? Porque se eu lhe perguntasse, você acredita, você confia que Jesus vai voltar? Provavelmente você ia me dizer: sim, eu acredito nisso, eu confio nisso. Será mesmo que você confia? Será mesmo que você acredita? Ou isso faz parte daquilo que você ouviu a vida toda? Ou isso faz parte daquilo que outras pessoas acreditam? Quer aprender a confiar no Senhor? Leia em sua palavra sobre o retorno de Jesus. Quer aprender a confiar que o Senhor te ama? Leia em sua palavra sobre o amor de Deus pelos seus filhos. Quer aprender a confiar no Senhor? Leia a sua palavra. Por isso, meus irmãos, o caminho mais correto e seguro para confiarmos em Deus é agarrado em sua palavra. Porque aí não confiamos em contos de fadas, tampouco sentimentalismo ou qualquer ritual, mas confiamos unicamente no Senhor e no Senhor. Essa é a minha segunda aplicação. Eu quero caminhar para o fim, fazendo algumas perguntas. E algumas perguntas que eu me fiz enquanto eu estudava esse texto, enquanto eu preparava esse sermão. Assim como eu falei lá no início, ele agora passou a ser um dos meus salmos preferidos, porque ele fala da minha condição. E as perguntas que eu me fiz, eu quero fazer para vocês também. A primeira pergunta que eu quero fazer: você anseia pelo Senhor? Você deseja realmente o Senhor no seu coração? E você não precisa responder, mas pense sobre isso. Sonde o seu coração agora. E seja sincero com você. Você realmente deseja o Senhor? Uma outra pergunta: você ama o Senhor como deveria? Como o próprio Senhor falou em sua palavra, acima de todas as coisas? Sonde o seu coração. Uma outra pergunta: se o seu coração e sua mente, se sua confiança está ligada à palavra do Senhor, ou simplesmente você confia porque outros falaram? Pense um pouco sobre isso. Se você anseia pelo Senhor, ou se viver a vida cristã para você já é uma maneira comum, porque é bom ser cristão, é bom dizer que é cristão. Se você ama o Senhor como deveria, acima de todas as coisas. Sabe, o interessante é que o salmista, depois de reconhecer a sua condição, ele fala que a sua alma desejava o Senhor. Mesmo nessa condição, era um homem que desejava a Deus. Sabe o que quer dizer desejar ao Senhor? Talvez você não conseguiu identificar, mas quer dizer, ao acordar, pensar em Deus. Ao se alegrar em pensar no reino de Deus. Não só se alegrar, mas se preocupar com o reino de Deus. A olhar e se preocupar com a propagação do Evangelho. Você se importa com isso? Você se importa que as suas escolhas estejam pautadas, antes de tudo, no que o Senhor espera? No que a palavra do Senhor ensina? Você se importa realmente com isso? Ou se alegrar com o dia do Senhor? Em pensar que no domingo irá se reunir com outros irmãos? Você se importa com isso? Você se alegra o momento que você vai ter o seu devocional com o Senhor? Isso é algo que alegra o seu coração? É algo que você deseja? Ter um momento a sós com Deus? Só você e Deus, a sua palavra aberta? Isso é algo que alegra o seu coração? Isso é algo que você deseja? Você realmente anseia pelo Senhor? É difícil, eu sei. Mas lembra que eu falei que eu me fiz essas perguntas? E a conclusão que eu cheguei é que eu não anseio o Senhor. É que tantas outras coisas roubam meu anseio de maneira tão fácil, que era para o Senhor.
É que o meu desejo é roubado tantas outras vezes por algo que não é o Senhor. Talvez essa não seja só a minha condição. Talvez essa seja a condição de muitos. Muitos que estão trilhando a vida cristã de maneira comum, mas que não desejam o Senhor. Tampouco anseiam pelo Senhor. Então imagine, se o Senhor estivesse na sua frente. E a mesma pergunta que ele fez para Pedro, perguntasse para você: tu me amas? Você realmente me ama acima de todas as coisas? Acima de filhos, acima da esposa ou do esposo, acima de pai e de mãe, acima de todas as coisas? Meus irmãos, é difícil responder isso. Mas eu queria convidar você a fazer como esse salmista agora, a clamarmos ao Senhor. Porque só o Senhor pode mudar a condição do nosso coração e transformar um homem e uma mulher que não deseja o Senhor em desejar o Senhor. Em pegar pessoas que estão vivendo sua vida tão pouco ligando para o Senhor, e a partir de algum momento da sua vida, olhar para o Senhor e ansiar pelo Senhor. Então eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. E que você seja sincero com você. Que você deixe o Senhor sondar o seu coração. E talvez você precise fazer igual esse salmista aqui. Clamar a Deus, suplicar ao Senhor, para que possamos de fato desejar o Senhor, ansiar pelo Senhor, ter o Senhor como primazia em nossas vidas.